Eu tenho a minha Bíblia aberta, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e quero ler dos versos 10 a 17. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que tem sido zelo nosso em dar o primeiro lugar, em dar a honra e exaltar a Cristo em nossa vida? Deixa então eu ler esse texto para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão. Diz assim o texto: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Bem, batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Muito bem, queridos. Aqui nesse texto que acabei de ler, nós vemos vazando do coração do apóstolo uma extrema preocupação em alertar as igrejas no sentido de que buscassem viver em santidade e que andassem de maneira digna, que evitassem desenvolver qualquer relação de partidarismos ou facções. Principalmente nessa carta aos Coríntios, nessa primeira carta, Paulo assevera a necessidade de que os irmãos vivam unidos, tendo em vista que a igreja é de Deus e que a igreja é composta de pessoas santificadas em Cristo Jesus. Ela é enriquecida em Cristo Jesus com uma riqueza muito mais espiritual do que material, e que Deus deseja que a sua igreja seja irrepreensível. E quero então te convidar a que lancemos um olhar para a igreja de Corinto, para percebermos ali que quando o homem é demasiadamente exaltado, este se legitima estar substituindo Cristo em sua vida. E isso pode ser perigoso. E pode acontecer numa igreja como um todo, bem como na vida particular de cada um de nós. E na vida de muitos dos crentes de Corinto, Cristo estava sendo tido como de só menos importância. Ou seja, ele estava sendo substituído por homens, e partidos estavam sendo organizados ali, e estava havendo muita discórdia e divisão interna na igreja. Paulo, então, intervém, apontando o erro, mostrando que Cristo não deve ser substituído por ninguém e por nada. E apelando para que aqueles crentes fossem unidos em um mesmo sentimento e em um mesmo parecer. Aí Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11 e 12, ele diz, com relação aos partidos que estavam sendo formados ali: porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Quer dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Queridos, uma das coisas mais tristes que pode acontecer dentro de uma igreja
é o surgimento de um espírito faccioso. Porque esse espírito ele gera disputa entre os crentes. E a Bíblia aponta esse erro como sendo uma das obras da carne. Paulo ficou sabendo, né, que esse tipo de coisa estava acontecendo ali na igreja de Corinto. E ficou sabendo também que isso estava levando à formação de partidos dentro da igreja, né, fazendo divisões internas e estavam então formando facções. E assim surgiu lá, naquela igreja, o partido de Paulo, né, o partido de Apolo, o partido de Cefas e o partido de Cristo. Paulo, Apolo, Cefas, Cristo. Nada eles tinham a ver com isso. Não foram eles quem criaram os partidos, nem desejaram que isso fosse feito, e nem gostaram disso. O que levou aqueles crentes a se dividirem internamente em seguidores de Paulo, seguidores de Apolo, seguidores de Cefas e seguidores de Cristo. Gente, Paulo fora o fundador da igreja cristã em Corinto. Portanto, o seu nome ali era respeitado, era reverenciado. Mas nesse zelo que eles tinham em favor de Paulo, eles acabaram por dar honras ao nome de Paulo e daqueles outros homens, e não de Cristo. Cefas, quem foi Cefas? Cefas era um pescador Pedro, né, que visitou a igreja de Corinto, e certamente alguns crentes ali, talvez judeus, sentiram uma certa afinidade por ele. Apolo era um judeu erudito, né, de Alexandria, muito eloquente, talvez o líder cristão mais filosófico que se conhecia naquela época. E talvez por isso, né, os irmãos com tendências e mais afeiçoados à eloquência, à erudição e à filosofia que existiam em Corinto, passaram a seguir esse homem. Além dessas coisas, cada um desses três líderes possivelmente devem ter desenvolvido alguns tipos de conversões ali em Corinto, e os seus convertidos tendiam naturalmente por alinhar-se a eles. E o que dizer do partido de Cristo? A princípio, né, parece ser coisa boa pertencer a esse partido, mas se assim o é, por que Paulo incluiu esse partido em sua exortação? Se aquele partido era composto por pessoas que se diziam ser de Cristo, isso a princípio parecia ser bom, claro. Mas o problema era que eles se diziam de Cristo simplesmente por orgulho, pois eles eram pessoas que negavam completamente a autoridade de Paulo, Apolo e Pedro, ou qualquer outro vulto cristão, e que reivindicavam receber revelações diretamente da parte de Cristo, julgando-se assim os mais elevados, né? Os mais espirituais, os mais sábios. Então, isso não era bom. Existe o problema do partidarismo na igreja hoje? Certamente que sim. O denominacionalismo não é uma espécie de partidarismo, gente. Talvez até possa haver as denominações sem haver o partidarismo. Mas o fato é que ele existe por causa da dureza dos corações do homem. Também existem hoje aqueles que abrem a boca aos quatro ventos dizendo: ah, eu sou cristão, apenas cristão. Mas em muitos casos não sabe nem o que significa ser um cristão. E tal declaração nada mais é do que a manifestação de um espírito faccioso. Uma vez que vem acompanhada de repúdio por quem quer que seja, que se diga batista, presbiteriano, assembleano, calvinista, arminiano ou outra coisa qualquer, podemos ser neopentecostais, assembleanos, presbiterianos, congregacionais, batistas ou metodistas, mas antes de tudo isso, precisamos pertencer a Cristo. Embora, não importa qual seja o nosso rótulo denominacional, precisamos primeiro entender que somos de Cristo e entender
que somos irmãos. Amém, queridos? E devemos respeitar os nossos irmãos de outras denominações, né? Devemos amá-los, procurar viver em comunhão com eles, ainda que não numa relação, vamos dizer, ecumênica, porque no final de tudo, né, no ponto ômega da história, quando Cristo for apresentar ao Pai a sua igreja, ele vai apresentar uma, não várias igrejas, né? E no momento em que ele for apresentar a sua igreja, ele vai apresentar a sua igreja. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, o apóstolo aos gentios, ele faz o apelo à concórdia. Né? Ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e ao mesmo parecer. Aqui o apóstolo Paulo quer dizer que a condição correta para uma igreja é que ela seja unida em um mesmo sentido, ter uma mesma disposição mental e ser unida em um mesmo parecer. A igreja de Corinto estava longe disso e, por isso, ela precisava ser restaurada a essa condição correta. Como eles fariam isso, gente? Deixariam de ser simpáticos a Paulo, a Apolo ou a Pedro? Passariam eles agora a repudiar o ensino desses homens de Deus? É óbvio que não, mas eles não poderiam colocar nenhum deles em um pedestal e repudiar os demais. Foi por isso que aconteceu o que aconteceu. E o mesmo, gente, se dá hoje, no nosso contexto de século XXI. Se colocamos Calvino ou outro vulto cristão qualquer em um pedestal e repudiamos os outros juntamente com quem se simpatiza, né, com os seus ensinamentos, vamos ficar mais divididos do que já estamos. Ainda que as diferenças não sejam tão importantes, né, vamos estar divididos. E também, uma coisa é combater um determinado ensinamento, tentar trazer à razão pessoas que estão seguindo um ensino errado. E outra coisa é condenar as pessoas junto com os ensinamentos. Paulo apela à concórdia, e é concórdia que a igreja deve caminhar. É no concórdio, né? Um só coração, um só pensamento, um só amor. E vejamos um exemplo, né, do pensamento de Paulo, que está na sua carta aos Romanos, capítulo 14, de 1 a 6, e eu quero ler aqui. Diz o seguinte: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas está firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Então, queridos, a exemplo da igreja de Corinto, né? Quando homens são exaltados, Cristo acaba sendo substituído. É uma verdade. Está Cristo dividido? Foi o que Paulo perguntou. Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Paulo agora ele coloca os crentes de Corinto contra a parede. E faz, né, esses questionamentos. Está Cristo dividido?